Olá, começa agora a primeira videoaula com transmissão ao vivo para os polos Bauru, Botucatu e São Roque da Universidade 9 de Julho. Hoje o tema da nossa videoaula é Administração, Comportamento Organizacional. Sou líder, e agora? Você que está aí em Bauru, Botucatu e São Roque pode interagir com a gente. É simples, faça a sua pergunta e entregue para os professores que acompanham a aula aí nos polos. No polo Bauru está o professor Nilson Campos Pereira, em Botucatu, o professor Carlos Alberto Machado Moreira e no polo São Roque, a professora Rejane Zenebre. Agora preste atenção porque a aula já está no ar. Bom dia. Bom, hoje nós falaremos sobre liderança. Liderança que é um assunto que todas as empresas buscam hoje dentro de um profissional. Na maioria das empresas, elas querem um profissional que tenha liderança, mas só que existe um único problema: eles não treinam esse profissional. E por não treinar esse profissional, eles acabam escolhendo um profissional que é muito bom na área que eles atuam. E qual é o grande problema disso? Às vezes, um ótimo profissional em determinada área, na maioria das vezes, ele não consegue ser um líder. Por quê? A habilidade de liderança ela é muito mais complexa do que simplesmente operacionalizar uma atividade. Então, esse tema, Sou Líder e Agora, ele reflete na minha carreira que eu tive alguns problemas quando, numa sexta-feira, eu, em uma reunião com a minha diretoria, eles disseram para mim: Gledson, a partir de segunda-feira a equipe X é sua. Olha, eu tinha capacitação para a atividade que eu fazia, mas liderança eu não tinha nenhuma. Ou seja, eu não tinha nenhuma experiência de liderança. Então, qual é o grande problema? As empresas não treinam seus líderes, não treinam seus funcionários para serem líderes. E até culturalmente, nós não temos a habilidade de liderança. Por quê? Desde pequeno, os nossos pais falam o quê? Olha, estuda para você trabalhar e ter uma carteira assinada e ter um chefe bom. Vamos torcer para você ter um chefe bom para você crescer na vida. Mas ninguém fala para você, olha, você vai crescer, você vai estudar e vai virar um líder. Então, nós não temos culturalmente a noção de liderança. Então, isso, quando nós assumimos isso, a gente acaba sendo prejudicado. Então, o detalhe é, quando você assume uma liderança, o que você vai fazer? Então, esse é o foco do nosso tema. Ou seja, assumir a liderança. E agora? Eu estou num barco sem rumo? Não. O que a gente vai passar para você é tentar dar algumas dicas e algumas orientações para que você tenha uma liderança eficaz, ok? Passa o primeiro bloco, por favor, primeiro slide. Bem, o primeiro slide vem com o título Sou Líder e Agora. Passa o segundo, por favor. Eu costumo classificar liderança, alguns líderes, né? O primeiro líder que eu costumo classificar, que você está vendo aí, é o líder, não, me falhou agora. Passa o próximo slide, por favor. O líder cordeiro. Quem que é o líder cordeiro, gente? Líder cordeiro é o líder que é colocado pela liderança, pela diretoria na empresa, e simplesmente ele fica de mãos atadas. O que são mãos atadas? Fica parecendo um bonequinho de fantoche na mão da diretoria. Ou seja, ele é colocado lá simplesmente para cumprir ordem da diretoria. Então, o que acontece nessa situação? Ele começa a trabalhar junto com os seus liderados e, no decorrer do tempo, os liderados começam a perceber que ele só está ali para fazer número, que ele só está ali para compor o número. Então, isso é muito complicado. E qual é a questão? A questão é que eu pergunto para as pessoas: o que você prefere? Continuar como operacional ou ir para uma liderança, ocupar um cargo de liderança, mas não ter autonomia, não ter autoridade e simplesmente fazer o que a diretoria está mandando? Aí algumas pessoas podem falar: poxa, Gladys, mas
eu tenho que seguir as ordens da diretoria. Concordo plenamente que nós temos que seguir as ordens da diretoria. Mas o detalhe mais importante é, você como líder, os outros estão te olhando. Quem são esses outros? Os seus liderados. Se você não mostrar autonomia, se você não mostrar capacidade e responsabilidade de tomada de decisões, e as pessoas perceberem que simplesmente você é um bonequinho na mão da diretoria e não tem poder de decisão nenhum, vai chegar um ponto que perdeu o respeito. E aí o que acontece? Próximo slide, por favor. Você vai virar comida de cordeiro. O que é comida de cordeiro, gente? A diretoria ela vai substituir você. Ou seja, ela substitui a pessoa com a maior facilidade possível. Por quê? Essa diretoria não quer um líder capacitado que pense, que oriente os seus liderados e que tome decisão. Ela quer um bonequinho. E você sendo um bonequinho, vai chegar uma hora que os seus liderados vão tirar você dessa sua liderança, e o que vai acontecer? Tirando você da liderança, vai vir outro. E vai vir outro o quê? Também um líder cordeirinho, ou seja, bonequinho de fantoche. Então, eu não estou dizendo aqui, não estou criticando quem quem pratica esse tipo de liderança. O meu questionamento é, nós escolhemos as nossas opções. Se você acha que lá, ganhando o seu salário de R$ 1.500 como operador, como um operacional, e passa lá para R$ 4.000 sendo um líder, se para você está bom, se a questão salarial para você é ideal, eu não estou questionando isso. Mas só que eu acho que a gente deve pensar, porque as escolhas que nós fazemos trazem alguns problemas. Né? E eu vou dizer o porquê disso. O mercado ele é pequeno, o mercado ele dá voto e a gente se encontra com um monte de gente. Então, imagina você, praticou esse tipo de liderança, saiu da empresa e foi para uma outra empresa. E lá você encontra uma outra pessoa que supostamente era liderada por você. Qual vai ser o comentário dessa pessoa nessa nova empresa? Os piores possíveis. Ou seja, você já entra numa nova empresa, já passando uma imagem de fracassado, passando uma imagem de pessoa que não tem liderança. Então, isso é muito complicado. Bem, vamos passar para o segundo tipo de líder que eu costumo colocar. O segundo tipo de líder que eu coloco é o rígido. O que é o rígido? É aquele cara que é o extremo. O que é o extremo, gente? É a pessoa com falta de educação, a pessoa sem coerência, a pessoa com grandes problemas de relacionamento. Ou seja, ele acha que ser líder é mandar, ser líder é brigar, ser líder é impor, fazer com que o que ele quer aconteça. Às vezes a gente acha que a liderança nos traz esse poder. Até traz, mas para a gente conseguir com que as pessoas façam o que a gente quer, primeiro elas têm que acreditar na gente. Mas esse líder rígido, ele não pensa dessa forma, ele usa da brutalidade e muitas vezes falta de respeito e chega até ao cúmulo de assédio moral. E aí resulta em vários processos contra a empresa e esse profissional ele começa a ter problema no mercado e problema também dentro da empresa. Então a gente tem que pensar o seguinte, será que ser rígido demais é vantajoso para um profissional? Será que com a rigidez, será que com a falta de educação, com a falta de respeito, eu vou conseguir credibilidade junto aos meus liderados? Isso que a gente tem que pensar. Às vezes, a pessoa usa a rigidez como uma arma protetora, ou seja, para se proteger das pessoas. Está errado. A gente tem que pensar o seguinte, conquistamos as pessoas através de relacionamento. Se através desse relacionamento eu não conseguir conquistar as pessoas, eu não tenho o respeito delas. E se eu não tiver o respeito delas, as coisas não acontecem, porque é muito comum. O grupo se une e derruba o líder. Por quê? Porque não está satisfeito com ele. Isso a gente costuma ver, para quem gosta de futebol, em vários times de futebol. Em time de futebol, quando o técnico não está satisfazendo, o que o grupo faz? Se une, volta-se contra o técnico e perde uma partida, perde 2, perde 3 seguidas, o que dá um grave problema. E aí as pessoas começam a ficar perdidas, perde, o técnico é mandado embora. E nas empresas não são diferentes. Quando o técnico, o líder, é muito rígido e começa a estabelecer alguns problemas para a equipe se une, começa a cometer algumas falhas de propósito e
consequentemente, os resultados são péssimos, são muito ruins, e a diretoria, por consequência, faz o quê? Tira esse líder. Então, tome cuidado. Ou um grave problema que pode acontecer também. Próximo slide, por favor. É a revolta dos seus liderados. Ou seja, eu já vi alguns problemas saírem do limite, líder e liderado. Por quê? Chega a um ponto que a falta de respeito é tamanha que as pessoas ficam com graves problemas de relacionamento, de conflitos. E isso traz o quê, gente? Traz, em muitas oportunidades, a falta de senso e até chegar à agressão física. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com relação a como tratar. Rigidez, eu não acredito que seja de todo ruim, mas tudo tem um limite para você ser rígido para poder acontecer isso. Porque se você passar do limite, pode acontecer o extremo, que é muito chato dentro de uma organização, o problema pessoal, o conflito pessoal. E esse conflito pessoal, quando chega ao limite, chega até para uma agressão física, e isso é muito complicado. Então, a gente tem que tomar cuidado, ok? Tem o terceiro tipo de líder. Próximo slide, por favor. O nosso próximo slide é o bem relacionado. O que é um líder bem relacionado, gente? É aquele que tem entrada em todos os departamentos da empresa, em todas as áreas da empresa. O que é importante para esse cara ter esse livre acesso e ter a simpatia das pessoas em todas as áreas da empresa? Olha, uma empresa ela é feita por um sistema. A gente costuma falar que um líder ele tem que ter uma visão sistêmica de uma empresa. O que é isso? Ele não pode ver somente a área dele, ele tem que ver a empresa como um todo. Ele enxergando a empresa como um todo e tendo um relacionamento bom com vários setores da empresa, ele vai facilitar o desenvolvimento do trabalho dele e da equipe dele. Então, o que acontece? Quando esse líder tem livre acesso, a facilidade do desenvolvimento do seu trabalho e o que ele propõe, né, e o que ele consegue de facilidade para o desenvolvimento da sua equipe, traz o que de reputação para ele? Traz respeito da equipe. As pessoas começam a perceber que ele tem esse livre acesso e começam a valorizar esse líder. Então, o relacionamento com os outros departamentos e as outras áreas é fundamental para que você consiga agilizar o seu trabalho e melhorar o seu processo, ok? E isso traz o quê? Respeito da sua equipe. As pessoas começam a perceber qual a importância que você tem dentro da empresa como um todo. E o respeito vai ser muito grande. Agora, tem um detalhe que eu sempre costumo falar para as pessoas. Próximo slide, por favor. Nem sempre as pessoas vão gostar de você. Ou seja, nem sempre todos gostam de você. Então, é um detalhe muito importante que a gente tem que pensar. Olha, você pode ter livre acesso em todas as áreas, você pode ter a simpatia das pessoas, mas fique bem atento. Na maioria das vezes vai acontecer que uma ou duas pessoas não gostam de você. Ou até mais pessoas. O fato de você ter livre acesso e ter a simpatia de muitos não elimina a possibilidade de algumas pessoas não gostarem de você. Por que eu estou dizendo isso, gente? Às vezes a gente tem tanta liberdade de falar, né? Tanto simpatia dos outros que a gente se acha capaz de influenciar todo mundo. Então a gente só pode ficar atento. Por melhor relacionado que eu seja, ok? O grande problema é, sempre vai ter alguém que não gosta da gente. Então, você é bem relacionado? Ótimo, parabéns. É assim, esse é o caminho. Agora, toma cuidado. Não ache que você está satisfazendo a todos, porque sempre vão ter pessoas que podem te trazer problema. Ok? Próximo slide aí, por favor. Você está preparado para ser cobrado? Por que eu pergunto se você está preparado para ser cobrado? Pelo seguinte, quando nós estamos numa empresa, trabalhando numa atividade, e, de repente, nós somos chamados para ser líder. Então, vamos colocar um parâmetro aqui. Quando você trabalha e não em liderança, você é operacional, você tem seus amigos que trabalham junto com vocês. Aí eu pergunto para vocês, nós que somos